Bom dia, boa noite, boa tarde, independente do horário que você está assistindo isso com a gente. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao primeiro toque da nossa jornada de inovação da Semana de Marketing e Vendas para a Construção Civil, organizada pelo Clint Hub, pelo AAA, pela Nelway e mais de 20 outras empresas que estão apoiando a gente, fazendo isso acontecer. O meu nome é Lucas Lima, eu vou ser o host de vocês nessa ponte aí com os reais detentores do conhecimento. Eu sou CEO do AAA Inovação, e ao longo dessa semana a gente vai fazer aí mais de 11 talks para entender o cenário da inovação na construção civil, o que está em alta na Construtec, na Proptec, para onde a gente deve olhar e como a gente traz isso para a nossa organização, para o nosso dia a dia, para a nossa carreira, para que a gente consiga aplicar a inovação também no nosso entorno. E antes de apresentar nossa convidada especial, e iniciar o nosso bate-papo, eu quero convidar vocês também para registrar esse momento. Então, coloquem no LinkedIn, no Instagram, no Stories de vocês, marquem o AAA, marquem o Clint Hub, nesse caso, marquem a Giane também, e lembrem que esse é um evento gratuito, e que se você conectou essa ideia, conectou alguma coisa que você viu aqui com alguém que está precisando, também não hesite em compartilhar, beleza? E eu acho que sem mais delongas, hoje eu tenho a honra de conversar com a Giane Broco aqui. A nossa temática é a construção civil, o que a construção civil pode aprender com a natureza. A Giane, ela é fundadora e CEO da Amazu Biomimicry, consultora de biomimética e inovação consciente. Também é fundadora da Biomimicry Brasil. É quase um trava-língua isso, né, Giane? E você é uma das primeiras, você é a primeira a trazer a biomimética para o Brasil, você é uma das primeiras pessoas do mundo a fazer isso, né? A realmente, talvez, se apossar dessa temática, se posicionar como especialista disso. E a partir daqui eu quero passar a bola para você se apresentar, contar um pouquinho da tua trajetória e o que te fascinou na biomimética e como que você está trazendo a inovação com esse olhar a partir da natureza. Lucas, obrigada pela introdução, obrigada pela receptividade, pela generosidade nas tuas palavras. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu trabalho e do que é a biomimética com cada um de vocês que estão aqui nos escutando. Eu sou engenheira de produção mecânica, né, e apaixonada por inovação e tecnologia. E aí também sempre tive essa visão de que a gente pode causar um impacto positivo no mundo. Então, foi desde a época da faculdade, eu já trabalhava na área de engenharia, e eu comecei a olhar para esse universo de sustentabilidade e tecnologia. E comecei a entender de que forma eu poderia, então, trazer esses dois pilares para, de fato, trazer inovação para o mundo, impactar as empresas e o planeta de uma maneira positiva. Então, hoje, a partir da biomimética, eu fui para os Estados Unidos estudar, né, biomimética, me especializei, então trouxe isso para o Brasil, e ainda, a biomimética ela é ainda um campo novo, mas ela vem de uma sabedoria ancestral, que é olhar para a natureza e aprender com ela. Então, hoje, o que eu faço é juntar a minha paixão pela engenharia com a minha paixão pela natureza para criar inovação consciente e para levar isso, para transformar as empresas de uma maneira positiva, sempre visando o impacto sistêmico, né, Lucas? Porque na natureza tudo é interdependente, então a gente leva esse olhar também para dentro das empresas. Tem que ser bom para todo mundo e para todo o ecossistema. Que legal, que legal. A gente vem de um histórico industrial, né? Então, nos últimos 100 anos, a gente olhou muito para a tecnologia, para os processos industriais, e assim como você falou, a gente meio que passa a voltar o nosso olhar para a natureza, né? Então, não necessariamente é algo novo, né? Mas por que a biomimética está tendo esse retorno? Porque a gente começa a olhar para a natureza e, de novo, volta a aprender com ela, né? Porque chegou um momento que parece que a gente parou de olhar para o que ela tinha a agregar para a gente. E se você quiser já aprofundar um pouquinho mais na biomimética, porque me preparei para essa nossa conversa e fiquei fascinado pelo tema, mas eu imagino para quem é leigo e está ouvindo isso pela primeira vez, como a gente explicaria isso para eles? A biomimética, ela vem de um lugar onde agora ela traz uma metodologia. Então, assim, olhar para a natureza
e se inspirar nela é algo natural do ser humano. Faz parte, inclusive, de algo biofílico, né? Que é o amor à vida. Então, se inspirar na natureza é algo natural. Leonardo da Vinci fazia isso muito bem, né? E, enfim, agora com a biomimética, o que a gente tem é uma metodologia, a gente tem uma estratégia para levar esse tipo de inovação. Uma estratégia onde a gente consegue aprender com os padrões de sucesso da natureza e transformar essa linguagem biológica numa linguagem industrial, numa linguagem de projetos, numa linguagem que de fato traga solução e inovação para as empresas. Então, esse é a grande diferencial, né? Por que a biomimética? Porque a biomimética traz um método de inovação, traz ferramentas de inovação que até então a gente tinha mais, a gente entendia que era importante, mas ficava muito num aspecto filosófico, né, num desejo e não necessariamente numa prática. E aí a biomimética ela traz esse desejo para a prática e de uma forma muito organizada, né? Afinal de contas, a gente conduz aí projetos em diferentes tipos de empresas. E o que é biomimética agora que a gente já falou tudo isso, né? Biomimética vem do grego bios, que é vida, e mimesis, que é imitação. Então, é uma imitação consciente da genialidade da vida. Num tweet que eu gosto de falar, biomimética é inovação inspirada pela natureza. Por quê? Porque é isso, é a gente olhar para a natureza e aprender com ela. A gente para de somente extrair os recursos naturais da natureza e começa a entender a natureza como modelo, medida e mentora dos nossos projetos. Então, a natureza ela se torna, de fato, um benchmarking de sucesso no qual a gente vai se inspirar para trazer as soluções para os desafios dos nossos negócios. Então, em vez de olhar para um benchmark de 30, 40 anos de outra empresa, a gente vai olhar para 3,8 bilhões de anos de pesquisa e desenvolvimento que tem na natureza, de inovação que tem na natureza, de tudo que funciona e vai aprender com esses bilhões de anos de experiência para trazer as soluções para dentro dos nossos negócios. Que incrível, que incrível. Então, quando eu pensar em biomimética, eu posso pensar, inclusive, em método, porque esse padrão de pesquisa, basicamente, olhando para a natureza, correto? Perfeito, perfeito. Muito legal, muito legal. Assim como você comentou, a gente tem esse viés aí de quase, inclusive na indústria da construção civil, né? Então a gente está sempre extraindo da natureza, e eu acho que por muitos anos da nossa história a gente mais extraiu sem pensar no ciclo, né? Então quando isso retorna. E quando a gente olha para os padrões da natureza, a gente não consegue fugir de falar de ciclos, a gente não consegue fugir de falar de abundância, a gente não consegue não falar de adaptabilidade, de eficiência, né? Então tudo que vem da natureza é completamente eficiente, né? Sempre com o mínimo gasto energético possível. E hoje, quando a gente olha para alguns especialistas, quando a gente olha para organizações como um todo, para a minha empresa, a gente começa a ouvir essas palavras também. Então a gente começa a ouvir adaptabilidade, a gente começa a ouvir, a gente sempre ouviu de eficiência, a gente começa a mudar um paradigma de escassez para um paradigma de abundância. E daí o que eu quero começar com você é entendendo do tipo, que tipo de organizações de padrão você já vê na indústria ou no mercado como um todo, que já começa a perceber essa relação da natureza e o quanto a gente pode aprender com ela de forma específica, de forma ampla também, né, como organização. E daí eu acho que a gente já pode começar a entrar nesses exemplos, porque dos papos que eu já tive com você, os exemplos são realmente fascinantes de como a gente já começa a aplicar isso. Perfeito, Lucas. A gente, na Amazul, então, até apresentando um pouco da empresa, nós trabalhamos com transformando, né, a inteligência da natureza em soluções para os negócios, e a gente trabalha na área de consultoria ágil, mentorias e também na parte de educação corporativa. Então, hoje, a gente atua com diferentes segmentos, com diferentes tipos de empresas, né, Lucas? Assim, realmente, aplicar a biomimética é algo que a gente pode fazer com qualquer área e com qualquer tipo de liderança. Então, isso é bem legal de ser dito, porque não é necessário que a sua empresa ou que o seu negócio já tenha uma área necessariamente de sustentabilidade ou de inovação ou de biomimética, tá? E também não é preciso que você seja biólogo. Eu mesma sou engenheira. Então, assim,
A biomimética, ela é uma metodologia e ela pode ser aplicada como ferramenta de inovação para todos os tipos de empresas, tá? Hoje na Amazul a gente trabalha assim com diferentes segmentos e todos têm funcionado muito bem, tá? O segredo quando a gente vai aplicar algo relacionado à biomimética, quando a gente vai aplicar uma solução, para encontrar uma solução, é fazer a pergunta certa para a natureza. Então, sempre que eu tenho um desafio, eu vou olhar para a natureza e perguntar o que a natureza faria aqui. Então, a natureza, que nem tu trouxestes, ela já tem tudo que a gente busca nessas novas economias, né? Economia regenerativa, economia circular, economia colaborativa, abundância, adaptabilidade, resiliência, eficiência, tudo isso a natureza já é, a natureza já faz, a natureza já tem soluções que incorporam todos esses tipos de inteligências estratégicas, inteligência coletiva, e enfim, então assim, tudo isso a gente consegue agregar para o nosso negócio. Se a gente fizer as perguntas certas para a natureza, a gente vai encontrar essas respostas de como ela faz o que ela faz, para que a gente possa fazer também, para que a gente possa fazer o mesmo. E aí, na área Você falou muito de perguntas certas. Antes da gente seguir, você consegue me dar alguns exemplos de quais seriam essas perguntas certas, ou como eu posso olhar para a natureza e que pergunta é essa? Claro, fazendo até um desafio para quem está nos escutando, que é da área de construção civil, uma pergunta que eu acho que é muito legal de fazer é a seguinte: como seria se os nossos prédios funcionassem como um organismo vivo? Como as nossas empresas podem funcionar como uma floresta? Como as nossas cidades podem funcionar como um ecossistema vivo? Que legal, que legal. Né? Então, assim, a gente está olhando de uma maneira bem ampla, né, Lucas? Mas, assim, é importante que a gente comece a entender que são os fractais, são as partes que formam o todo. Então, a gente vai começar olhando para as partes e o que a gente vai conseguir é que, no final, o todo se comporte de uma maneira mais consciente, mais sustentável, mais inovadora. Fazer inovação só por fazer é algo que não faz mais sentido, né? Então a gente vê hoje cada vez mais as pessoas falando sobre reinventar as organizações, né? Frederic Laloux traz isso muito forte, e é uma das coisas que é um dos pilares que a gente defende também na biomimética, para reinventar organizações, para reinventar modelos de negócios, processos, produtos, sistemas. A gente vai ter que começar a fazer perguntas diferentes. Porque as perguntas que a gente fez até então, elas não estão nos trazendo os resultados que a gente está querendo. Então, a gente quer resultados, mas a gente quer resultados diferentes, mas a gente continua fazendo as mesmas perguntas e encontrando as mesmas respostas. Se a pergunta que eu faço e a resposta que eu obtenho não está me deixando satisfeito, né? Não está me trazendo o resultado que eu quero, então eu preciso olhar para outro lugar. Eu preciso olhar para outro mentor. E aí o convite da biomimética é esse, é você olhar para a natureza como mentora. E a gente tem alguns exemplos que são super legais para trazer, inclusive a gente tem aí, eu sempre gosto muito de falar dos superorganismos, que são formigas, abelhas, cupins, eles são tão pequenininhos, né? Mas eles são muito inteligentes quando a gente fala de inteligência coletiva. Então, sempre que a gente vai trabalhar, a gente tem um programa de bioliderança, quando a gente vai fazer a questão de bioliderança, a gente usa muitos recursos de inteligência coletiva, de inteligência de rede que esses organismos têm. E, além de tudo isso, eles são excelentes construtores, né? As abelhas, elas constroem de maneira hexagonal, porque assim elas utilizam menos cera e constroem mais espaço em menos tempo. Por isso, o hexágono. E uma curiosidade, todos eles têm o mesmo ângulo, tá? Inclusive, já foi um desafio matemático. Foram desafiar que não era o mesmo ângulo e tá? Então, elas são muito precisas na engenharia delas, na forma de construir. A gente tem os cupinzeiros, eles mantêm uma temperatura ambiente, mesmo num calor desértico de 40 graus, por exemplo, os cupinzeiros se mantêm numa temperatura agradável ambiente de em torno de 23 graus. Isso porque os cupinzeiros têm tubulações de ar que permitem essa circulação, essa transferência de calor e faz com que não fique insuportável ficar ali dentro, mesmo no calor de 40 graus. Aí tem um shopping no Zimbábue, que é o Eastgate, que ele é inspirado no cupinzeiro, ele não tem ar-condicionado,
e ele tem tubulações de ar que fazem essa circulação do ar. Então, vocês conseguem imaginar um shopping sem ar-condicionado em algumas capitais, muito difícil, né? Mas já existe. A gente tem também um exemplo que eu gosto bastante, da Arnold Glass, que é uma empresa alemã, e aí é muito legal da gente falar de segmentos, né, Lucas? Porque a gente fala de construção, mas assim, para fazer um prédio, por exemplo, a gente precisa pensar nos materiais que estão sendo utilizados e em tudo que envolve a construção desse prédio, né? Os vidros, por exemplo, um arranha-céu, quando ele é espelhado, ele reflete o céu. E por refletir o céu, o pássaro não sabe diferenciar. E quando o pássaro está voando, ele colide com esse espelho e morre. Então, somente na Alemanha, mais de 300 mil pássaros por ano morrem por colisão em arranha-céus. Só a Alemanha. E aí a Arnold Glass, que é uma empresa alemã que fabrica vidros, tomou isso como um caso para que eles... É uma responsabilidade deles. Puxa, a gente precisa de vidros, né? A gente precisa solucionar esse problema. E aí eles criaram um vidro que é o Ornilux, que ele reflete uma luz UV como se fosse uma teia de aranha. Então, para nós, seres humanos, o vidro continua sendo praticamente transparente, e para os pássaros, não. Para os pássaros parece uma teia de aranha, então os pássaros não colidem. Como é que eles chegaram nisso? Bom, o que para os pássaros é visível e para nós não é? Luz UV. Tá? A gente não consegue enxergar, os pássaros conseguem. Então, a gente começa a entender como utilizar também essas estratégias de sobrevivência da natureza para facilitar, não só no sentido de solução tecnológica, que é algo que eles encontraram, como também no sentido da gente permitir que a vida continue existindo no planeta, né? A gente respeitando as outras espécies que coabitam esse planeta com a gente. Essa consciência também é super importante, tá? A gente tem um outro ponto que é super legal, que é da Ecovative. A Ecovative é uma empresa americana que constrói... Ela criou até um prédio na frente do MoMA de Nova York, assim, como se fosse um protótipo mesmo, onde ela utilizou esse material dela, que é o micélio, que é a raiz do cogumelo, com restos agrícolas, para criar esse material, tá? Que é um tijolo sustentável, que é super resistente, inclusive tem a questão de não permitir que o ruído se propague, né? Então, isolante acústico e isolante térmico também, tá? E, além disso, serve como embalagens. É legal de começar a observar que vários dos exemplos que eu vou trazer, vocês vão conseguir usar não só para uma coisa. Assim como na natureza, as coisas são interdependentes, né? E um ajuda o outro. Quando as soluções são biomiméticas, geralmente a gente não tem só um benefício, a gente consegue fazer com que esse benefício se atinja mais do que somente ser o tijolo sustentável, biodegradável, compostável. Ele também vai contribuir, vai trazer outros benefícios, tá? É muito legal da gente entender que realmente é uma inteligência tecnológica que os nossos materiais hoje, a maioria deles não tem, tá? Então, assim, considerando que 2/3 da humanidade, né, vão viver nas cidades até 2050, a gente começa a entender que é importante a gente começar a ter cada vez mais consciência das soluções que a gente está colocando para dentro dessas cidades, né? Então, quando a gente fala aí de todo um aspecto de uma arquitetura inteligente, de cidades inteligentes, a gente precisa falar de cidades resilientes, de cidades sustentáveis, de cidades que entendem que existem mais vida habitando esse espaço e não somente os seres humanos, né? Então, quando a gente fala de como uma cidade pode se comportar como uma floresta, a gente está tendo que pensar nas multifunções que essa cidade vai ter que ter e nas multi-estratégias e soluções que ela vai ter que oferecer. Então, se tudo é interconectado, se tudo é interdependente, a gente começa a funcionar realmente essas cidades de uma maneira inteligente, né? Então, cidades inteligentes não podem estar baseadas somente numa questão de redes artificiais conectando aí de uma forma inteligente, no sentido de internet das coisas. A gente precisa pensar nesse outro tipo de conexão aí que se refere também a essas questões de sustentabilidade. E uma coisa conversa com a outra, né? A gente não está separando.
E é muito legal ver a quantidade de inovações que estão vindo desse mundo que a gente não está olhando, porque quando a gente começa a falar de inovação, a gente geralmente começa a falar de digitalização naturalmente. Então as pessoas começam a olhar como a gente está digitalizando as coisas, no máximo desmaterializando as coisas, democratizando uma coisa ou outra, e a gente para de olhar para todos esses exemplos que você deu, do tipo, como eu construo um tijolo mais eficiente, como eu faço uma casa que aquece menos, e daí, a partir disso, eu trago uma outra reflexão também, é que geralmente a inovação ela está nas nossas tangentes, né? Então, a gente fala do Uber, por exemplo, como modelo de negócio, mas o Uber só funcionou depois que o 4G realmente conseguiu entrar no mercado. O Uber só funcionou depois que outras tecnologias, para todos nós termos um smartphone nas nossas mãos, também funcionassem. Então, essas soluções, elas nascem, e nascem como negócio, nascem como produto, a partir de muitas outras pesquisas, muitas outras tecnologias que acabam surgindo. Então, eu tento vislumbrar a quantidade de inovação, de descoberta que a gente já está fazendo, e que quem está assistindo a gente que está no mercado já poderia estar aplicando e ainda não tem nem noção que ela existe, sabe? O acesso à informação, né, Lucas? Eu acho que é o desafio que a gente pode deixar também para as pessoas é de não ficarem na zona de conforto, sabe? Porque às vezes a gente fica muito no sentido de eu desejo algo, mas eu não me coloco como ator de mudança daquilo que eu desejo, né? Então acho que assumir realmente essa postura de não ter medo do que é uma inovação disruptiva. A biomimética, ela é uma inovação disruptiva. Ainda que ela trabalhe com a natureza, né? Ainda que a gente fale de natureza, e aí as pessoas associam muito com a questão de sustentabilidade, a gente está falando de inovação disruptiva, a gente está falando de realmente algo que o mercado não vai estar necessariamente te oferecendo de bandeja. Então, talvez você vai ter que se colocar na arena e se colocar disposto a muitas vezes prototipar algo. E aí é que a gente precisa começar a ser pioneiro quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de capacidade que a gente tem de pessoas, de máquinas, de inteligência tecnológica, inteligência né, de cada um de nós. Então, assim, a gente precisa começar a valorizar mais tudo isso que a gente tem e não ter medo do que é uma inovação disruptiva. A biomimética, ela traz esse convite fortemente, né? Então, outra coisa que eu acho muito legal, a questão que a biomimética, ela permite a gente responder muito dos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, assim, são 17 objetivos, são mais de 130 países que se comprometeram a atingir esses objetivos até 2030. E o que a gente está fazendo quanto a isso, né? A metodologia da biomimética permite também que as soluções estejam adequadas, por exemplo, a esses tipos de objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Então, a gente tem hoje uma forma de captação de água potável inspirada no besouro da Namíbia, que a gente captura a umidade do ar, condensa e transforma em água potável. Então, imagina isso nas caixas d'água dos prédios e em lugares onde tem seca e não tem acesso à água potável. Na verdade, a gente só não está perguntando como que a natureza captura a água, condensa a água, absorve a água, filtra a água. Se a gente começar a fazer essas perguntas para a natureza, ela vai nos mostrar diversos organismos que fazem isso. E aí é o segredo da biomimética. Com a biomimética, a gente consegue traduzir essa linguagem biológica, essa solução biológica, numa solução industrial. A gente consegue transformar isso realmente numa solução eficiente, seja num processo, num produto, em algo que de fato vai nos trazer essa solução. Mas aí, né, Lucas, não é aquela solução que talvez eu vou conseguir ir aí no mercado e comprar, eu vou ter que me dispor a desenvolver. Muitas vezes. Tem o exemplo da Arnold Glass que eu trouxe, que é o vidro, é simples, você já pode encomendar o vidro da Arnold Glass, mas para outras, talvez você vai ter que fazer esse início aí de prototipagem, desenvolvimento, MVP, mas é isso, se você quer ser pioneiro em algo, líder de mercado, acho que também vale estar atento a esse tipo de inovação, de possibilidade, né? Perfeito. E eu acho que como toda grande tendência, como toda grande demanda que a gente vê do mercado, ela demora até maturar, chegar em alguns mercados, para que as pessoas consigam ter acesso fácil a ela, né? Daí a gente pode olhar para blockchain, que está sendo falado há 6, 7 anos, e quem é muito do mercado sabe do poder que ela tem, e mesmo assim a gente tem várias outras travas culturais, travas às vezes de mercado, que não deixam as coisas acontecer tão fluentemente, digamos assim.
E daí, gente, bom, você trouxe muita coisa muito legal, mas você acha que a gente está, do tipo, essa necessidade de olhar para a natureza também é devido a um pouco do susto que a gente passa a tomar em relação a do tipo, fizemos muita coisa que não funcionou tão bem até aqui, daí eu estou falando de superpopulação, superaquecimento, a nossa qualidade de vida que passa a cair hoje, não só nas grandes cidades, né, mas do tipo, no ambiente que eu vivo, às vezes, que pode ser muito pequeno, a gente, essa necessidade de olhar para isso e essa crescente, ela também se dá devido a todos os problemas que a gente passou a enfrentar com tanto progresso que a gente teve nos últimos anos? A gente vem num processo, né, Lucas, de um desenvolvimento muito acelerado. Então a gente vê aí revolução agrícola, revolução industrial, né, todas essas revoluções tecnológicas que são super importantes e que eu valorizo muito, senão inclusive a gente não poderia estar rodando o evento, inclusive neste formato, né? Então eu gosto sempre de reforçar muito isso. O convite que a gente tem agora, depois de toda essa aceleração, a gente começa a dizer que a gente entra numa quarta revolução industrial, Lucas. E aí a quarta revolução industrial, ela tem uma ligação, obviamente, com a indústria 4.0, né? Mas a quarta revolução industrial, ela nos fala sobre uma indústria que cresce, sobre fazer materiais que crescem. Então, diretamente, de novo, associado à biomimética e às novas economias. O que seria isso? A gente vai começar a olhar para os ciclos das coisas, entender que a gente pode fazer coisas, ter materiais que de fato são compostáveis, biodegradáveis, que eles crescem, então que eles vêm de fontes renováveis, de fontes naturais, parar de usar coisas de fontes não renováveis. Então a gente vê hoje, por exemplo, jaquetas, bolsas feitas de materiais como fungos, a fibra da folha do abacaxi, né? Então são materiais alternativos aos materiais como plástico e couro que a gente vem utilizando hoje. E vem da onde? Vem de fontes renováveis. Vem da fibra da folha do abacaxi, vem do fungo, né? Então, assim, vem da casca da laranja. Então, assim, a gente está tendo opções, a gente está começando a ter opções de materiais que crescem. Então, a gente começa a entrar nessa quarta revolução industrial. E isso é um convite, né, para que todo mundo comece a ficar atento. Por quê? Dentro dessa quarta revolução industrial, a gente vai ter que começar a respeitar ciclos. A natureza, se eu planto uma semente hoje, ela não vira girassol amanhã, né? Ela vai demorar um tempo, ela tem um ciclo para crescer e se desenvolver. E a maioria desses materiais que crescem também nos exigem essa calma, essa desaceleração, de alguma forma. E, inclusive, a Ecovative, que eu trouxe, né, do tijolo, eles fornecem embalagens para a IKEA e para a Dell. Então, significa que você pode comprar um computador da Dell, que em vez de vir embalado no isopor, vai vir embalado com esse material. O que vai acontecer? A IKEA e a Dell, quando elas fizerem uma encomenda desse produto, elas vão ter que entender que ele cresce de um fungo. Então, ele precisa de 5 dias para ficar pronto. Eu não posso acelerar esse processo, entende? Então, assim, a gente vê gigantes hoje de tecnologia, por exemplo, já entendendo esse funcionamento novo de mercado. Eu quero uma embalagem tecnológica. Eu quero algo que esteja mais... que tenha um impacto positivo no planeta. Então, eu também me proponho a esperar. Eu vou comunicar isso de alguma forma para o meu cliente e eu vou entender todo um processo de mercado, um processo de ciclo produtivo de uma maneira diferente. E aí vai impactar a sociedade diretamente, né, Lucas? Vai ser essa a consequência. Então, quando a gente fala de revolução, de quarta revolução industrial, o que eu percebo é que dentro de toda a aceleração que a gente vem tendo no mundo, a gente também vem com uma onda de desaceleração, não no sentido do que é inovar. Eu acho que a gente vai ser cada vez mais inovadores, porque a gente tem cada vez mais ferramentas para isso. Mas talvez a gente, como sociedade, como essa questão de ansiedade, a gente está com várias doenças psicológicas rolando aí também por causa disso, a gente vai ter esse convite de desaceleração, e aí isso vale para empresas e vale para pessoas. Não em termos do que vai ser criado de inovação, mas em termos de entregas, sabe? Eu acho que tudo isso vai mudar mindset, cultura, tudo vai ser influenciado por isso, com certeza. Não, perfeito. Bom, eu acompanho também o trabalho do Klaus Schwab, que também ele que está trazendo esse tema da quarta revolução industrial com mais força, e também eu vejo isso como completa tendência, sabe?
bom, a gente falou bastante de biomimética e a gente abordou quase algumas verticais, assim. Então, você me mostrou que a gente pode olhar para processos e aprender com a natureza, você me mostrou que a gente pode olhar para organizações e aprender com a natureza, olhar para produto e aprender com a natureza. E falei a palavra complexo, né? Porque realmente a gente vivemos em sistemas complexos. E o que eu quero saber de você é, para quem está assistindo isso agora e quer começar a entender como aplicar a biomimética para a organização dele, e daí a gente pode falar, eu acho que tem uma questão que talvez a gente possa entrar antes, que eu quero ouvir um pouquinho de você, que é essa questão de uma palavra que é até da moda, que é o mindset, do tipo, como eu passo a mudar um pouquinho a minha cabeça para pensar de forma um pouquinho mais abundante, de pensar de forma um pouquinho mais cíclica, de pensar nesse reaproveitamento, entendendo que eu também vivo num sistema hoje que é capitalista e que eu preciso crescer e que eu preciso ser sustentável, entendendo todos esses fatores, e a partir disso começar a aplicar isso para os processos da minha empresa ou para a cultura da minha empresa enfim, para os produtos também. É legal essa pergunta, Lucas. Sabe que nós já vivemos num mundo sustentável. A gente já faz parte de um mundo sustentável, né? Nós somos organismos, nós somos natureza. Uhum. Então, a gente também tem que, para mudar esse mindset, né, que é o modelo de pensamento, a gente precisa mudar a nossa compreensão do que nós somos. A gente se olha muito como máquinas, né? A gente se separou da natureza, né? A gente se considera separado dela. Isso, a gente se colocou, eu tô aqui e a natureza tá ali. E aí a gente esqueceu que nós mesmos somos organismos vivos, né? E que habitamos um planeta que é vivo e que as nossas organizações são organizações vivas. Nós não somos máquinas e nossas organizações não são máquinas. Então, trocar o pensamento linear, mecanicista, pelo pensamento cíclico, biológico, é um dos primeiros pilares para que a gente possa começar a compreender toda essa transformação que está acontecendo no mundo, né? E isso, o convite primeiro é esse, a gente se olhar e se entender como natureza e se entender responsável pelas consequências daquilo que a gente vai fazendo para o ecossistema, porque, consequentemente, isso volta para a gente. E na natureza não existe lixo, então, assim, o lixo é um erro de design, né? Então... a gente começar a entender também essas responsabilidades que a gente tem perante a isso, né? E outro ponto, né, Lucas, assim, tudo que envolve natureza aumenta a nossa criatividade, aumenta nosso bem-estar. Então, desde ambientes biofílicos que a gente fala, então, é uma parede verde, é um lugar que seja agradável, que tenha elementos naturais, até o contato, de fato, com a natureza. Então, assim, a gente voltar a estar em contato com a natureza também nos traz mais dessa consciência de como a natureza é genial, de como a natureza é fantástica. A gente precisa observar mais ela, a gente precisa ser mais curiosos, né? A gente não precisa ter medo de fazer pergunta de como que a natureza como que as formigas têm um sistema de logística tão incrível? Como é que elas carregam a folha que é 500 vezes o peso delas? Como é que elas se comunicam? Sabe? Então, assim, a gente tem que voltar a ser mais curiosos. A gente não precisa ter medo de fazer pergunta, a gente não sabe tudo, e tá tudo bem não saber tudo, sabe? Então, assim, para começar a transformar nosso mindset, acho que esses pontos são os principais, né? A gente se entender como seres naturais que somos, a gente voltar a ser mais curiosos a olhar para os organismos naturais, e a gente se permitir parar e, de fato, olhar, né? Observar e reconectar. E aí, o meu terceiro convite é a gente fazer a pergunta para a natureza. O que a natureza faria aqui? Sempre que eu tiver um desafio, eu tentar pensar o que a natureza faria aqui. Antes de simplesmente buscar uma solução pronta, né? E aí não ter medo da inovação possível que vai aparecer. Porque, com certeza, a resposta ela tem. A natureza pensou nisso primeiro. É uma frase que eu sempre falo e que eu não poderia deixar de trazer aqui. A natureza tem a solução, ela com certeza já pensou nisso primeiro. Só fazer a pergunta certa para ela. Que legal, que legal. A natureza pensou nisso primeiro. Eu mesmo vou lembrar disso. E acho que para todo mundo que está assistindo, está acompanhando a gente nessa jornada de inovação, também é lembrar o que é inovação. Que inovação sim fazer diferença, fazer diferente, mas também é sempre estar pensando na conveniência do teu cliente, estar pensando na eficiência dos seus processos, na experiência que você está criando, mas também estar atento a esse sistema como um todo, como que tipo de ator eu sou nesse sistema em relação ao estou colaborando com o macro, eu estou colaborando, e eu posso falar com a sociedade, com a natureza, eu estou colaborando com o ecossistema das empresas que estão ao meu redor.
e inovação tem envolto em tudo isso, né? Quando a gente mergulha nisso, que a gente começa a perceber o quão às vezes atrás a gente está e a quantidade de coisas que já estão acontecendo e que a gente já poderia estar fazendo, né? Perfeito, Lucas. E uma coisa bem importante, Lucas, complementando a tua fala, a natureza ela é abundante, né? Então, assim, não existe escassez na natureza. É o nosso mundo que tem escassez, porque a gente tem medo da falta. A natureza nunca falta nada. Ela sabe compartilhar recursos e torná-los abundantes e distribuí-los de uma maneira que todo mundo se beneficie. Então, quando a gente fala de lógica de abundância, e aí a gente vê aí estudos de diversos modelos diferentes, né, para a gente entender a abundância como modelo de negócio, como modelo de pensamento. A natureza ela é genial no que ela traz como referência nesse sentido do que é a abundância. Então, se a gente criar modelos de negócios que funcionem como a natureza funciona, se a gente olhar e aprender com a natureza, certamente a gente vai estar gerando também financeiramente mais lucro para nossas empresas, tá? Então, assim, a gente não está falando das empresas virarem ONGs, longe disso. O que a gente está falando é a gente criar impacto positivo para o planeta, para a sociedade, para as empresas e também financeiro, lucrativo para todas as empresas, né? Sustentabilidade, os pilares dela são financeiro, ambiental e social. Então, a gente não está esquecendo dessa parte. Só que muitas vezes a gente vai ter que pensar mais no longo prazo, entendendo ciclos, do que essa questão de curto prazo. Porque a gente está falando de uma inovação disruptiva. Então, tudo isso precisa ser entendido, né, no mindset aí de cada empresário, de cada pessoa que está nos escutando. Que incrível, Jenny, que incrível mesmo. Muito obrigado por essa aula que você deu aqui para a gente hoje. Quero convidar vocês a se conectarem com a Giane também. Então, Gi, se você quiser compartilhar, quem quiser conhecer a Mazzu, quem quiser conhecer você um pouquinho mais, o que acessa e onde acessa para te contatar. Obrigada, Lucas. Já terminou, passou muito rápido, né? Passou muito rápido, né? Eu tô vendo o tempo e falando, meu Deus, como voa. Muito bom. Gente, se vocês quiserem saber mais da Mazzu, tem o nosso site, que é www.amazzu.bio. Ali vocês encontram algumas referências também sobre o que é biomimética, sobre como a gente trabalha, consultoria, mentorias, educação corporativa. A gente tem o Instagram da Mazzu, que é o @mazzu.bio. Tem o meu Instagram também, que é @GianeBro, que eu também posto algumas coisas sobre biomimética. E a gente tem no YouTube, que é youtube.com/mazzubiomimicry. Ali tem papos biomiméticos, tem lives e tem outros materiais que vocês podem consumir também de referência de conteúdo, tá? E tem o LinkedIn, que também vocês podem se conectar comigo. Vou ficar feliz de conhecer um pouco mais de cada um de vocês. Eu sou super aberta, o time da Mazzu também, então podem ficar bem tranquilos, mandar um e-mail, tem oi@mazzu.bio, podem falar com a gente, que a gente conversa, a gente troca, a gente entende quais as melhores soluções aí para cada um de vocês. Jenny, obrigado demais pelo nosso papo, foi muito rico. A todos vocês que acompanharam a gente até aqui, também muitíssimo obrigado. Entrem em contato com a Giane, mandem perguntas para a gente também, que a gente faz essa ponte. Espero que seja apenas o nosso primeiro contato, Giane. E lembrando, gente, que essa foi só a nossa primeira live. A gente tem, só na jornada de inovação, a gente tem mais 10, provavelmente a gente vai ter mais de 50 na semana de marketing e vendas. E então a gente se vê em breve. Obrigado até aqui e até logo, gente. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, Lucas. Obrigada. Até mais. Valeu.